A paz do Senhor a você, querida família. Outra vez vamos estar juntos meditando na bendita palavra de Deus. Para tanto, vamos ler um texto bíblico na primeira epístola de Pedro, capítulo 1 e o versículo 1. Esse texto nós estamos lendo em alguns outros vídeos anteriores, porque ele nós tomamos como base de todo o nosso comentário por esses dias, pois nós estamos falando sobre a fé e tomamos como um texto base aonde serve de partida ou do lugar de partida para os comentários que estamos desenvolvendo sobre a fé cristã. 1 de Pedro, capítulo de número 1, verso 7, nos diz assim o texto sagrado: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Queridos, como todos que estão me acompanhando sabem que nós estamos tratando sobre a fé que fortalece o homem. No primeiro vídeo que nós falamos sobre a fé, a gente trabalhou aqui a definição da palavra fé, pelo menos em duas fontes que aqui eu citei, que é a Pequena Enciclopédia Bíblica e a Nova Enciclopédia de Pesquisa Fase. Ambas definem a palavra fé como sendo confiança na realidade, no saber, na verdade de alguém e nas palavras da Bíblia. Então, essas definições a gente encontra na Pequena Enciclopédia Bíblica, enquanto que na Nova Enciclopédia Fase, ela diz que a fé também é a convicção em alguém com quem se pode contar em qualquer situação. Fé é contar também com alguém que você pode contar em qualquer situação. E a gente já falou bastante sobre isso e nós queremos prosseguir. Então, baseado nas 4 definições da palavra fé, conforme as fontes que a gente pesquisou, diz que é a confiança na realidade. A gente fez um vídeo exclusivamente falando sobre a confiança na realidade. Depois, confiança no saber, nós fizemos também um vídeo trabalhando exatamente sobre a confiança no saber. E hoje nós vamos estar falando a terceira palavra que temos como definição de fé, que é confiança na verdade de alguém. Tá certo? Então nós vamos começar então. Confiança na verdade de alguém. Eu leio o seguinte: nós cristãos temos mais que razão para confiarmos na verdade do eterno. Claro, eterno aqui me refiro ao Deus que criou todas as coisas. Ele tem vida perpétua, conforme nós vamos meditar a partir de então. Vou ler de novo. Nós cristãos temos mais que razão para confiarmos na verdade do eterno. Que verdade é esta? Que Deus, ou que em Deus nós devemos confiar, certo? Essa é a palavra do eterno, que nele nós devemos confiar. Nossa fé ela deve constantemente estar dirigida nesse sentido, que Deus ele é eterno e que nele nós devemos confiar. Falando da verdade de alguém que devemos confiar e se referindo ao próprio Deus, eu vou com os queridos estar analisando pelo menos 4 coisas importantes em relação a Deus, como por exemplo, sua imortalidade. Segundo, sua imutabilidade. Terceiro, o senhorio de Deus. E quarto, a onipotência de Deus. A nossa fé precisa ter Deus com essas definições sobre a nossa vida,
sobre o nosso destino, sobre o hoje, sobre o amanhã. Porque sobre o ontem, a gente já sabe que nós prevalecemos porque ele nos ajudou. Se o presente é porque ele está conosco, mas nós temos também que termos a fé que ele cuidará de nós no amanhã. Você concorda comigo? Então, sabendo disso, nós vamos estar vendo agora sobre a imortalidade de Deus. Queridos, a fé cristã, a fé bíblica, vê Deus como um ser imortal, porque ele é, Deus não morre. A morte é para os seres humanos, mas Deus, ele não morre, ele é eterno. Eu quero ler textos bíblicos com os queridos a partir deste momento, começando com a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e o versículo de número 17. Vejamos então o que diz o texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1 e o verso de número 17. Diz: honra ao Rei dos séculos. Aí diz: imortal, invisível, ao único Deus seja honra, glória para todos sempre. Amém. É Paulo falando a Timóteo. E veja como Paulo ele apresenta Deus a Timóteo. Vou ler de novo a parte A do versículo. Honra ao Rei dos séculos, imortal. Quando Paulo fala aqui os séculos, Paulo está falando tanto dos passados como os que haveriam de vir. Olha, quando Paulo escreveu esse texto para Timóteo até agora, de lá até agora, no mínimo, nós estamos aí com 2023 anos, por aí 24 anos, quando Paulo escreveu isso aqui, né? No mínimo está esse tempo. Então Paulo ele fala o Deus dos séculos, ele é imortal porque ele é o Deus dos séculos, ou seja, essas duas expressões, séculos, isso fala de alguém que foi antes e que será depois. E depois ele usa a própria palavra imortal. A nossa fé, queridos, a fé bíblica, nos leva a ver Deus como um ser imortal, como um ser existente sempre. Eu quero ler ainda um texto que está na mesma epístola de Paulo a Timóteo, agora capítulo 6 e o versículo de número 16, que nos diz o seguinte: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Vou ler outra vez. Aquele que tem, ele só, a imortalidade. Porque todas as coisas são imortais. Tudo um dia tem um fim. Mas Paulo diz, só ele que é imortal. Não é interessante? Então a nossa fé precisa ter essa definição, certo? Nós estamos aqui falando sobre uma das definições da palavra fé, que é a confiança na verdade de alguém. E quando nós falamos da verdade de alguém, é necessário que a gente fale da verdade que ele fala, da verdade que ele é e da sua existência em si. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento. A nossa fé precisa ver Deus como um ser imortal, conforme os textos que acabamos de ler. Mas tem uma outra coisa que nós precisamos ter definido pela nossa fé, é a imutabilidade de Deus. Vejamos o que escreveu o escritor aos Hebreus, capítulo de número 6, versículo 17 e também o 18. 6 de Hebreus, 17 e 18, nos diz o seguinte: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme a consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta.
Os senhores estão vendo o quanto a Bíblia é muito clara sobre a imutabilidade de Deus? Diz que, pelo que querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade de Deus, glorificado seja o Senhor. A imutabilidade é a qualidade do que não está sujeito à mudança. Imutabilidade é aquilo que jamais aceita mudança. É aquilo do começo ao final. É o que diz a Bíblia, que Deus ele é de eternidade a eternidade. Tudo que existe, existe entre a eternidade de Deus, porque ele é eterno antes e eterno depois. Tudo que ele criou no céu e na terra está nesse espaço. E a Bíblia diz que ele é de eternidade a eternidade. Ou seja, há uma eternidade antes de tudo e uma outra depois de tudo. E diz o texto sagrado que ele é imutável. Deus não muda. A imutabilidade é a condição que não aceita mudança. Porque Deus não muda. Somos conservados vivos. Temos que pôr nele a fé e pôr a fé nisto. Vejamos o que diz Malaquias no capítulo 3 e o verso de número 6. Malaquias capítulo 3 e o versículo de número 6 diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Israel, não sois consumidos. Olha o que é que Deus está dizendo aos filhos de Israel. Porque eu, Senhor, não mudo, e por isso, disse ele a Israel, vocês não são consumidos. Você sabe por que você hoje é vivo? Porque eu estou vivo, nós estamos vivos? É porque Deus não muda. Porque se Deus sofresse alteração e mudança como nós sofremos, e há muitos motivos pelos quais nós sofremos mutação, mudanças, uma das coisas é a nossa incapacidade diante de certas situações. A gente se torna impotente e somos forçados a mudar, para tentar conciliar determinadas situações e a gente sair, a gente escapar de certas situações. Uma outra coisa é que nem tudo que pode resolver a nossa situação está no nosso domínio. Nós precisamos de alguém, da mão de alguém para nos ajudar. Então nós mudamos todo o tempo. Deus não. Ele disse, eu não mudo. E esse é o motivo pela vossa existência hoje. É porque eu, Senhor, não mudo. Queridos, o nosso vídeo já está ficando realmente grande, não é? Muito estendido. Nós vamos terminar aqui o vídeo de hoje. Amanhã nós vamos voltar ainda a esse tema. Veja que nós estamos falando sobre a confiança na verdade de alguém. E nós estamos vendo sobre a imutabilidade de Deus e a imutabilidade de Deus. A imortalidade, porque Deus não morre, né? E a imutabilidade de Deus, porque ele não muda. Amanhã nós vamos falar sobre o senhorio de Deus e a onipotência de Deus. Volto a dizer, nossa fé precisa ter isso bem definido na nossa vida. E ainda lendo Malaquias 3 e 6, mais uma vez para concluir, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Israel, não sois consumidos. Queridos, aqui não cabe somente, essa palavra não cabe somente ao cristão, aquele que realmente crê na Bíblia, na palavra, mas a questão de não ser consumido aqui envolve todo o globo Terra. Se Deus fosse um ser que mudasse, o planeta Terra já havia sido destruído. Como se organiza estrela, sol, lua, chuva? Como se organiza isso? O oxigênio para a respiração de todos os animais, dos seres humanos, dos peixes? Como se organiza, não é, o período de inverno, o período de verão? Como se faz nascer broto da terra para alimentar esses bilhões de pessoas que hoje estão vivos e os que já passaram? Os animais, queridos, tem alguém controlando isso? E quem é o controlador de tudo isso? É o seu Criador, o Deus Todo-Poderoso.
E por que isso continua do mesmo estádio que foi criado? Porque ele não muda. Glorificado seja Deus. Ele continua sendo o mesmo. Deus abençoe você e família. Agora eu vou estar orando para que Deus esteja abençoando você e todos da sua casa. Vamos orar comigo? Querido Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, a gratidão outra vez ao meu Deus poder falar a tua palavra, Senhor, a tantas pessoas, todas as vezes, e todos que tiverem acesso a esse conteúdo, Deus, fortalece a sua vida, fortalece a sua fé, que eles possam ver, Senhor, um Deus que não muda, oh Deus, um Deus que não morre, um Deus que continua vivo, poderoso eternamente. Deus, eu te peço pelas famílias, eu te peço pelos lares, eu te peço pelos casais, pelos filhos, crianças, adolescentes e jovens. Eu te peço por aqueles enfermos, os que estão hospitalizados, desempregados, os que estão precisando de um socorro de tua parte. Senhor, eu te peço também por aqueles que estão indo ao trabalho. Sim, Senhor, aqueles que estão voltando depois de uma noite de labuta. Dá um sono reparador e prospera o dia daqueles que estão começando, os que estão indo à aula, ensinar ou estudar, aqueles que estão indo, ó Deus, viajar, dar livramento em todo o trajeto, Senhor. Meu Deus, abençoe esse canal e todos que aqui, Pai, tenham acesso a esse conteúdo, sejam poderosamente abençoados. Assim eu te peço, meu Deus, por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário, mande para o máximo de pessoas que você puder e até o próximo, se o Senhor permitir.